Galera, vamos trazer aqui o análise pós-jogo do empate 0-0 Fortaleza e São Paulo. A arbitragem aí é horrível. São Paulo cadenciando o jogo, querendo um empate. E depois da expulsão aí ficou em 10-10, o Fortaleza melhorou um pouco. Tentou buscar a vitória no finalzinho do jogo, mas o São Paulo tava matando aí a jogada, né? Tava fazendo cera. Enfim, vamos aí pro vídeo do análise pós-jogo. Dorival hoje, né, só colocou 5 dos jogadores que começaram o jogo contra o Inter pensando no Corinthians. E o Vojvoda eu acho que está muito mais na pegada de viagem mesmo, de calendário, vai para o Sul, volta, é muito complicado. O Fortaleza agora vai encarar uma viagem longa aí de quase 3 mil quilômetros até Porto Alegre para jogar contra o Grêmio no domingo, 4 da tarde. E o São Paulo, como disse o Serginho, tem o clássico contra o Corinthians. O Corinthians que vai chegar num clima de tensão depois da derrota hoje para o Botafogo por 3-0. E o São Paulo vai também num clima... Todo clássico é diferente, mas o São Paulo carrega aquele tabu de nunca ter vencido na Neoquímica Arena. Então, essa história com certeza vai ser muito contada daqui até domingo no esquenta para o jogo entre São Paulo e Corinthians. Diniz? É, jogaço, pelo menos na questão da tensão dos dois times lá em São Paulo no próximo final de semana. Grande EV, obrigado. Serginho, Richarlison, um abraço a todos aí, meus amigos. Bom descanso para vocês, hein? Valeu. Gente, bom programa para vocês. Obrigado, EV. A gente segue conversando aqui com o Pedrinho, com o PC Vasconcelos sobre esse jogo. Estava ouvindo os amigos falarem ali sobre os desfalques, as opções dos dois treinadores, né? A gente já se acostumou a ver o Vojvoda fazer isso, né? Não é novidade ele mexer bastante com o elenco. Hoje, por exemplo, foram 6 trocas em relação à última partida. São Paulo também mexeu em várias posições. Aí fica a minha dúvida, porque o Vojvoda conhece muito bem já o elenco do Fortaleza, sabe onde usar as peças. São estágios diferentes. Os jogadores já estão acostumados com o jeito de jogar. Não seria, talvez, é claro que a gente entende a importância de um clássico como um Corinthians e São Paulo do final de semana, mas não seria o momento, talvez, de o Dorival tentar encontrar uma equipe, tentar usar uma base mais titular, o máximo possível, para tentar fazer esse São Paulo jogar um pouco mais de futebol? Fez um bom jogo contra o Internacional, mas vinha de uma partida péssima na Copa Sul-Americana fora de casa contra o Tolima. Não sei, eu fico meio receoso quando um time que está começando um novo trabalho resolve trocar tantos jogadores. O que você acha, PC? Olha, eu entendo que o Dorival ainda não tem o domínio para, de repente, ter esse tipo de comportamento. Me parece que é mais importante para o Dorival, nesse instante, em que tem 3 competições, Campeonato Brasileiro, Sul-Americano e essa semana já as oitavas de final da Copa do Brasil, mais importante é saber como ele aplica os 2 amarelos e aí vem o vermelho, porque os jogadores já tinham sido advertidos com o amarelo. Nesse caso, ele prefere sempre dar o amarelo. Agora, o que me chama a atenção numa expulsão e noutra é que os lances, de uma forma muito nítida, você percebe que não houve nada nos lances para que se chegasse a essa decisão. De expulsar os jogadores. E acaba prejudicando o jogo aqui, como o Pedrinho bem lembrou, que depois das 2 expulsões, aliás, o São Paulo jogou só 8 minutos com o jogador a mais, não conseguiu aproveitar essa vantagem numérica por muito tempo. É o Luxemburgo agora, é isso, Eugênio? A Vojvoda, Juan Pablo Vojvoda está falando neste momento lá no Castelão. Vamos ouvir o técnico do Fortaleza. Bueno, boa noite. Siempre en planeamiento está esa opción, ¿no? De recuperación, y necesitamos o gente o fresca, gente con pernas fortes en cada jogo. O Brasileirão é muito disputado, tivemos solamente 2 días de recuperación y tenemos jogadores que podemos utilizar. Por ejemplo, hoy Chimi jugó con 6 jogadores que no habían jugado a partida pasada y a mi consideración responden, ¿sí? Sabiendo también, teniendo conciencia que estamos en una etapa que hay que o regular o cargas también en esta secuencia de partidas, y para el segundo tiempo tenemos boas mudanzas. Tanto aconteció con Corinthians como en este jogo. Entonces, yo considero que tengo un elenco con una boa concurrencia, donde
las diferencias son por detalhes. Eu escolo muitas vezes planejando muito com a comissão técnica e escolo muitas vezes por poucos detalhes e isso significa que a concorrência é muito disputada entre os atletas de meu elenco. Boa noite, Voivoda. Anderson Azevedo, do Futebolês. 0-0 muito bom de se assistir, um jogo intenso, lá e cá o tempo todo. As expulsões prejudicaram um pouco os dois times, mas eu queria que você falasse depois das expulsões, quando você colocou o Pacheco e o Zanocelo. Por que as opções por eles? Bueno, boa pergunta. Pensamos, antes de la expulsión habíamos pensado unas mudanzas y después continuamos con la misma idea. O Pacheco nos podía dar más fuerza por banda izquierda, ¿sí? Porque iba a estar más fresco, entonces necesitábamos un jugador que nos dé esa fuerza por banda izquierda. Y Zanocelo más fuerza con rupturas por o medio. Algo que aconteció en parte eso, necesitábamos o ganar o jogo, y yo consideraba, y aparte de Frenchy, habíamos mudado todos los jugadores a excepción de Pikachu. Más Pikachu, o pensé también, o teve en el pensamiento a Romarinho o a Lucero, más eu necesitaba esa mudanza por o momento de jogo. Asegurar o banda izquierda y atacar por esa banda con un jugador técnicamente y con buen cruzamiento como Pacheco y fuerza por el sector de o medio con la entrada de Zanocelo. Voivoda, boa noite. Boa noite. Aloysio Lima, Rádio Assunção, estamos ao vivo aqui. Com relação ao Scarpa, Bernardo, quando é que ele vai fazer parte do grupo num jogo, ou seja, jogando ou como opção? Bueno, o partida pasada fue o no banco Bernardo, ¿sí? Y él está disputando un lugar no banco. Es un jugador más de Ochimi. Es la segunda vez que me preguntan por Bernardo y sinceramente, más me preguntan por él. Cuando no está Alex Vinicius, no sé por qué no preguntan por Alex Vinicius. O cuando no está Morín. O cuando no está Samuel, ¿me entiende? Todos están, o Esteves, es una concurrencia que, bueno, es día a día y hay jugadores que están, yo tengo que escoger por pequeños detalles, ¿sí? No, y él está entrenando bien, como está entrenando, y hoy tocó el momento de Alex Vinicius, que es un jugador que conocemos también, y van a disputar, son jóvenes y van a tener tiempo de que gente compruebe a eles jogando para Fortaleza. Tá aí o técnico do Fortaleza, Juan Pablo Voivoda, falando sobre o jogo. Só estranhei a pergunta do nosso companheiro lá, dizendo que foi um 0-0 bom de assistir, cheio de alternativas. Não, do meio para o final foi legal pelo vai e vem. A aleatoriedade que o jogo ganhou, né? O jogo ficou Mas muito estava difícil aleatório. Hoje. Agora, ele estava falando muito sobre o elenco ali, né? Ele entende que são jogadores de pouca diferença entre eles e é o detalhe de cada jogo que o faz escolher sobre as melhores opções. Isso é legal de se ver, né? É interessante porque isso é consequência da própria vivência que ele tem dentro do Fortaleza. Essa vivência mostrou para eles ano passado que, na medida em que o Fortaleza evolui, o Fortaleza hoje não é uma surpresa, é um time consolidado de Série A, o que é necessário fazer? Lembra que ano passado, o primeiro turno do campeonato, primeiro turno inteiro do Campeonato Brasileiro, o Fortaleza só venceu um jogo, foi contra o Flamengo. Por quê? Porque ali ele começou a vivenciar... Terminou o turno em último lugar, Terminou o turno em último lugar. Ali ele começou a vivenciar aquilo que vocês, que são pais, chamam, mas sabem que são as dores do crescimento. Mas só para pontuar, além disso que o PC vai falar, não era para também terminar na zona de rebaixamento, porque tiveram 6, 7 jogos que ele foi muito superior ao seu adversário. E não teve resultado. E não teve resultado. Exatamente. É verdade. E aí, eu acho que ali teve um aprendizado do ponto de vista de logística, de observação de recuperação de jogadores, porque cada vez que o Fortaleza sai, não é uma coisa... Para explicar para a galera, porque o Fortaleza começou... devido ao excelente desempenho, participar de diversas competições e internacionais. Então, teve um batismo ali que o Fortaleza certamente aprendeu muita coisa.
E ao aprender agora, o resultado daquele aprendizado está se manifestando nessa temporada. Fortaleza, como o próprio Everaldo falou, foi a equipe que mais jogou esse ano. Já são 38 partidas do Fortaleza. E cada hora que você tem que sair para jogar em algum lugar, muitas vezes você não tem voo direto de Fortaleza para tal lugar. Então você tem que Brasília, São Paulo. tem que fazer uma escala, Brasília, São Paulo. Enfim, essa rotação que ele pratica na equipe, o que ele deve estar mais preocupado?